Você tem alguma prática para estimular as suas ideias? Consegue aplicar alguma ferramenta no seu dia a dia para estimular a sua criatividade? Então, eu sou Angela Brum, fundadora da ABA Academy Escola de Gestão e Estratégia, e agora vamos falar sobre Design Thinking. Conhece essa ferramenta? Então, no Design Thinking, o objetivo principal dele é aplicar essa ferramenta para desenvolver a criatividade e a inovação. Pensar ideias diferentes. É bem importante nós criarmos essa estrutura em grupos de trabalho, né? Em grupos maiores. Porque quanto mais ideias, melhor. Nós podemos relacionar, inclusive, essa ferramenta com o brainstorming, né? Então, vamos utilizar tempestade de ideias para desenvolver essa ferramenta com mais propriedade. Então, ela se aplica em sistemas educacionais, né? Estimulando a educação e o processo de aprendizagem. É possível aplicar ela em ambientes corporativos, em reuniões e trazer ela para dentro do contexto de necessidades de inovação. Sempre que eu tiver a possibilidade de inovar, eu posso aplicar o Design Thinking e pensar essa ideação, inspirar, pensar num processo criativo diferenciado e estimular esse grupo a projetar novas ideias. Nós podemos aplicar ele em 3 estruturas, 3 modelos. O primeiro é em metodologias ativas. Então, num sistema educacional, por exemplo, eu posso aplicar o design num grupo de estudantes e professores, justamente para desenvolver um processo de aprendizagem acelerado, né? E aí o design ele vem com esse objetivo. Eu preciso reconstruir ou destruir para construir novas ideias e recriar um processo de inovação. Então, o segundo modelo inovativo é justamente para aplicar o Design Thinking nos trabalhos colaborativos dentro das empresas, né? Então, é desenvolver nos grupos de pessoas o seu chá, trabalhar o comportamento, trabalhar o conhecimento e estimular as ideias colaborando para o crescimento, né? Então, o foco é resultado. Se nas metodologias ativas o foco é aprendizagem e educacional, aqui a gente tem um olhar um pouco diferenciado, que é em cima dos resultados e novas ideias para gerar esses resultados. E o terceiro modelo inovativo que é possível aplicar é o pensamento crítico, né? Então, esses grupos que participam da criação do Design Thinking é justamente para estimular o pensamento crítico, para sair do contexto que se vive, da rotina, né? Do que é habitual, e criar um novo modelo e pensar novas ideias. Então, é fazer uma análise crítica do que está estabelecido hoje, das práticas atuais, e aí projetar, sim, então, um modelo de inspiração, de buscar algo novo a partir de referências que já existem, por isso um pensamento crítico, né? Eu preciso olhar para tudo que está se apresentando no mercado e a partir daí recriar e pensar uma inovação e algo que gere novos resultados. No Design Thinking, nós temos abordagem de inspirações alicerçada em 3 grupos. Primeiro, eu preciso ouvir. Então, ouvir as ideias sem filtros, sem julgamentos, entender e compreender as ideias que estão vindo, registrar elas e a partir daí eu começo a pensar de que forma que essa ideia é possível criar e estruturar um novo olhar sobre as práticas que estão acontecendo. Então, a partir do momento que eu vou ouvir, eu vou criar, eu tenho a capacidade e a possibilidade de implementar e fazer um teste, né? Na verdade, a implementação é o nosso projeto piloto, é um teste para ver se essa inspiração, de fato, ela faz sentido, né? Então, é possível, a partir dessas 3 abordagens, que é um ciclo, na verdade, a gente experimentar se essas ideias é possível colocar em prática dentro do contexto que está se criando. Então, dentro do Design Thinking, nós temos algumas etapas que é possível observar e que é possível a gente elaborar toda essa estrutura. Primeira criação é um mapa de empatia. O que é empatia? Largar ideias. Então, o Design Thinking ele é muito interessante, por quê? Porque ele trabalha com post-its, né? E esses post-its a gente vai colocar muitas ideias, muita inspiração no papel. Então, ele é um mapa
que é esse aqui, e esse mapa ele tem uma dinâmica totalmente diferenciada. Então, não tem ordem, não tem sequência, nós vamos largando as ideias dentro do mapa e a partir desse momento eu começo a organizar elas por empatia. Por isso que é mapa da empatia. Para que elas servem, né? Para que essas ideias servem? Qual que é o sentido delas estarem ali? Elas são práticas e usuais, ou seja, ela acontece no dia a dia dentro das empresas ou no ambiente educacional ou naquele contexto que nós estamos analisando. Então, é para ter empatia e para ter aderência com o objetivo que nós estamos criando. Então, o que acontece dentro do Design Thinking? Todo o mapa e todas as etapas que nós vamos falar agora, elas precisam estar alinhadas a um objetivo. Qual é o objetivo inicial? E a partir daí eu conecto todas as etapas a partir desse objetivo. Até para saber assim, bom, de fato eu vou atingir o resultado, não vou, colocando essas ações em práticas, eu vou chegar nesse objetivo. Então o mapa de empatia é a nossa primeira etapa e é a mais profunda que tem. Quanto mais ideias, quanto mais possibilidades eu colocar sem julgamentos, maior a possibilidade da assertividade no final. Então, a segunda etapa que nós temos é a etapa de análise e descrição. O que significa essa etapa? Nós conseguimos nela criar um diagrama de afinidades das ideias. Lá na primeira etapa, nós pensamos no mapa da empatia, que são os insights, né? Agora, no segundo, a gente agrupa por afinidades, faz uma síntese dessas ideias. Aquelas que ficaram por similaridade agrupadas, eu vou começar a partir delas entrar já na terceira etapa. Então eu preciso agrupar elas e perceber, bom, se eu estou falando sobre o meu produto referente à embalagem, por exemplo, tudo que for sobre a embalagem vai estar num grupo de afinidades. Então o meu diagrama ele vai estar agrupado por vários assuntos. E a partir daí eu começo a sintetizar todas as ideias que entraram no mapa de empatia para entrar na nossa terceira etapa. E a terceira etapa que nós temos é a ideação. É o momento que eu vou pegar tudo que tem lá no diagrama de afinidades e vou projetar essas ideias de uma forma diferenciada. Vou classificar as ideias, vou pontuar essas ideias por grau de importância, vou compreender elas, se ela tem aplicação, como que seria essa aplicação. Então, com o grupo que está se envolvendo e construindo, a gente começa a analisar se cada ideia realmente ela tem aderência àquele objetivo inicial que foi traçado. Bom, fizemos uma triagem das ideias e a partir daí a gente já entra na quarta etapa. A quarta etapa é a prototipação, que é criar um protótipo, um projeto piloto, esquematizar como que seria implantando essas novas ideias. E essa prototipação ela não tem regra, na verdade a gente estrutura a ideia, planeja ela, pensa um plano de ação, no modelo pode ser o 5W2H, né? Que daí é um modelo que já é usual, que é o que, quem, quando, onde, como e porquê. E a partir daí eu começo a projetar um piloto, né? Então é um plano de teste que a gente chama. Eu crio o plano de teste, crio o plano de ação e vou rodar essas ideias para ver se elas têm uma aderência e uma aplicação. Se elas têm aderência e aplicação, obviamente que ela vai gerar já resultados e ela vai se consolidar. Se ela não tem aderência, eu volto lá para a primeira etapa, analiso o mapa de empatia de novo, sigo toda a estrutura, né? Criando o diagrama de afinidade, repensando ela, criando um novo protótipo, até ir para uma implantação final. Então essas são as etapas que normalmente se aplicam dentro do Design Thinking, né? E eu fecho elas como? Analisando o processo de implantação após um plano de ação. E aí eu vou ver se realmente ela teve resultado lá do início, no objetivo, se ele foi alinhado e estruturado e criado e se foi atingido, inclusive, né? Que é o principal objetivo. O Design Thinking, então, é uma ferramenta simples, prática, objetiva e que pode levar você a outro nível de resultado. Eu recomendo. Aplique no seu negócio, nos seus objetivos e você poderá potencializar ainda mais os seus resultados. Ou melhor, combustívar você nos seus resultados. E mais uma vez, convido você a se inscrever no canal, curte, compartilhe e toda semana terá conteúdo novo para ajudar você na evolução da sua jornada.